Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um bate-papo. Esse bate-papo que vai ser super sensacional, né? Porque a gente está no mês que nós do movimento adoramos, que é o Abril Verde. Boa noite. E no Abril Verde, para quem não sabe, né? É um mês de combate ao sedentarismo. Bom, e nós do Movimento Médicos Atletas adoramos combater o sedentarismo. E hoje teremos um bate-papo super especial com o Rodrigo Bicudo. Muitos aí já devem, né, conhecê-lo, ele é bem conhecido. Eu fiquei mega honrada. Ah, ele já tá aí, agora que eu vi. Fiquei mega dele ter aceito esse convite aí pra gente bater um papo, tirar umas dúvidas. Já te chamei. Ah, voltou. Boa noite, doutora Boa Michele. noite! Tudo bem? Tudo bem? Tô falando aí que eu fiquei mega honrada de você ter separado uma horinha aí da sua agenda pra gente conversar, né? Uma horinha só? Ah, nem vou Não, fazer pode então, ser né? Se eu mais. passar uma horinha só, vou embora. Tô brincando. O prazer é meu, uma honra é minha. Imagina, vocês são uma referência na área de esportes e medicina e tem tudo a ver com o que a gente faz, né? A gente gosta muito de falar do que a gente fala. Eu vejo que você É. também, o olho brilha para falar sobre isso, sobre esporte, exercício, atividade física, bem-estar. Então, poxa, eu recebi esse convite com muito carinho. Eu falei que é culpa de alguns alunos meus, isso é culpa da Fernanda, do Daniel, da Michele, todos os médicos atletas aí, e acabamos nos conectando, né, por conta deles aí, dos alunos em comum. Para mim, alunos, para você, colegas, né, Colegas. doutores aí, mas um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, compartilhar e falar um pouco para essa galera toda aí, muito massa. É assim, Rodrigo, eu iniciei até falando disso, né? Esse mês é o mês do Abril Verde, né? E é um mês que cada mês acaba tendo uma temática. Eu tô escutando a minha voz. Você tá com eco Não, para também? mim tá ótimo, tá beleza. É. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, de repente pode ser isso. E aí, esse mês que é o mês do Abril Verde, de combate ao sedentarismo, e eu fico mega honrada de poder estar batendo esse papo. E de repente, né, a gente inspira aí a galera a começar a correr, corrida que é o esporte carro-chefe do movimento. E acredito que da população brasileira, se não mundial aí, né? Porque correr, todo mundo acha que sabe, Acho que né? instintivamente todo mundo corre desde criança, né? Essa que é É, a real, né? A gente meio que sabe, assim, que às vezes é. a gente faz, às vezes, do nosso jeito, intuitivamente ou instintivamente. E uma coisa que a gente que é da área de educação física, né? Vou puxar um pouco sardinha para o nosso lado, é um pouco diferente correr e treinar a corrida, né? Porque correr, toda criança corre. Tem uma bebezinha, tem 1 ano e 2 meses. Maria Júlia começou a andar, bobeou, ela tá correndo aqui dentro de casa, sabe? Eles já nascem correndo. Já tá no chip, né? Não é porque ela é filha do Rodrigo, não. É porque é natural da criança, né? Criança, quando tá feliz, corre. Já viu criança em escola? Saída do intervalo de uma escola, de qualquer escola, as crianças saem correndo. Aula de É. educação física, vão para a quadra, as crianças já vão correndo. Porque é sinônimo de felicidade. Então, as crianças correm, a gente sabe correr desde pequenininho. A diferença é, quando a gente começa a ficar adulto e vai treinar, vai fazer exercício físico é diferente de atividade física, né? Exercício físico tem começo, meio e fim, tem um objetivo específico, tem que ter uma metodologia. Então, para o aluno conseguir fazer bem, para não se machucar, para não se frustrar, para ter um resultado legal. Então, por isso que a gente fala, correr é para todo mundo. Treinar corrida é para quem quer evoluir no esporte, o esporte de corrida de rua, que é o esporte mais popular acho que do mundo, né? E é de Também. graça, você pode fazer em qualquer lugar, né? Não tem nem desculpa. Ah, eu não posso fazer natação, porque não tem uma piscina para eu ir. Ah, não dá para eu jogar tênis, porque não tem uma quadra, uma raquete, um parceiro. Caminhar e correr, você não precisa de nada. Você pode ir descalço se você quiser, e você pode ir na praia, você pode ir com o tênis que você tem em casa. A gente brinca, né? Fala assim, nessa rua aí que passa na porta da sua casa. Então você tem aonde fazer, só precisa saber como fazer. Porque senão você pode acabar sendo um corredor frustrado, como tem muitos por aí. Ah, a corrida não é para mim. Ah, a corrida machuca. E tem vários outros
poréns aí, mas eu vou deixar você falar um pouco, senão eu já domino aqui, não paro de falar nunca mais. Não, a gente quer te escutar, mas antes, ó, a gente está tão empolgado, galera, que porque aqui tem público misto, né? E é legal, o Instagram puxa um pouco de cada um, se apresenta aí. E eu acho que seria muito interessante. Eu sei que você é muito conhecido, eu já te conhecia, já assisti as suas lives. Apesar de eu não ser uma corredora, né, uma esportista da corrida, mas estou aprendendo a gostar. Não sei não, mas o negócio está indo. Estou começando. Aí vai num tênisinho, se interessa por um tênis. Aí meu marido corre. Antes eu acompanhava de bike, de patins. Agora eu estou acompanhando correndo. Mas acabou que Legal. eu não perguntei, né, para você quem é o Rodrigo Bicudo. Quem é? Quem é? Quem é esse careca aí? Bom, o Rodrigo Picudo, ele é um cara profissional de educação física, né? Sou formado em educação física, trabalho especificamente, exclusivamente com corrida na internet há quase 6 anos. Antes disso, fui um profissional que trabalhava em academia, sempre trabalhei em academia. Aí fui me especializar em treinamento, depois fiz especialização também em marketing. E desde que eu comecei a me dedicar mais a... Vou contar um pouquinho da minha história, bem resumidamente. Quando eu decidi vai vir para a internet, você falou assim, o Rodrigo é muito conhecido e tal. Até eu me estranho isso, viu, Michele? Porque a gente não é diferente de ninguém, assim, né? A cara é um pouco mais conhecida porque de tanto aparecer para as pessoas, né? Mas o Rodrigo, que ele conhece, é o Rodrigo, é um professor como tantos outros que tem por aí. A diferença é que eu produzo muito conteúdo, né? Então as pessoas vão acompanhando, eu gosto disso. Você percebeu, eu começo a falar, não paro mais, me empolgo para falar de corrida, exercício, treinamento, que é o que a gente faz. E quando eu decidi, então, me dedicar um pouco mais a esse trabalho online, eu decidi focar em um assunto. Eu gosto muito de musculação, sou pós-graduado em treinamento de força, mas eu pensei, falei assim, eu vou falar de um assunto que eu tenho mais paixão, talvez, né? Para focar em um assunto específico, e eu peguei como carro-chefe a corrida, comecei a falar de corrida para iniciantes, a princípio só para iniciantes, até que meu primeiro treinamento chamava-se Programa Corrida para Iniciantes. E era muito Legal. voltado para esse público. Apesar que hoje, sei lá, 90% dos meus alunos que se inscrevem no programa, eles começam como iniciantes. Então, a maioria do grande público que procura, né, uma assessoria online, pelo menos comigo, pelo menos é o meu grande público, assim, são as pessoas iniciantes, depois eles se desenvolvem, deixam de ser iniciantes, né? Se tornam meio maratonistas, corredores Vão 10 embora. quilômetros, vão evoluindo, né? E aí, tudo é que a gente, foi engraçado que a gente até teve que mudar de nome, porque o programa chamava Programa Corrida para Iniciantes. Aí, em um determinado momento, os alunos decidiram que eles estavam prontos já para correr uma São Silvestre e quiseram fazer camiseta para ir correr a São Silvestre. E falaram assim, professor, deixa eu fazer uma camiseta do programa, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí uma aluna falou para mim assim, professor, mas a gente não vai colocar na camiseta corrida para iniciantes, a gente não é mais iniciante. Eu fiquei arrasado, Michele, eu fiquei triste, foi assim, pô, sabe assim, você deu o nome para um filho e ninguém gosta do nome do seu filho, eles gostam do seu filho, mas não gostam do nome que você deu para ele. Falei assim, poxa, como assim, cara, vai ter que mudar o nome? Aí a gente mudou o nome, mudou o logomarca, mudou o programa, mudou tudo, né? Toda a comunicação e aí a gente começou então chamar de programa Bora Correr, e aí pegou o Bora Correr. O Bora Correr é meio carioca, assim, meio gíria, né? Não, esse Eu escutei bora, de um amigo bora, meu adoro. carioca. Uma vez eu encontrei com ele sabia que eu estava trabalhando com corrida e tal. Encontrei com ele num evento, assim. Ele me viu e ele falou assim, aí, bora correr? Tipo, aí ficou aquilo, sabe? Aí quando eu Muito fui dar um maneiro. nome, batizar o programa, eu pensei em bora correr, mas eu falei assim, mas é meio apelido, né, cara? Será que as pessoas vão gostar? Aí eu perguntei para os meus alunos, né? Já tinha vários alunos, falei assim, gente, o que vocês acham de bora correr? É um bom nome? Gostei, gostei, gostei. A galera gostou. Eu falei assim, então tá batizado, vai ser bora correr. E aí, desde lá para cá, eu só venho trabalhando com corrida. Claro que a gente tem um trabalho também de fortalecimento muscular, a gente bate muito na tecla do fortalecimento, então os alunos também têm acesso a esse tipo de material, porque não dá para dissociar as duas coisas, né? Claro que a gente vai falar, acho que um pouco hoje sobre começar a correr. E aí, para quem está sedentário, às vezes acha que é muita informação. Então, calma, quem está sedentário e quer começar a correr, não se preocupa que tem que resolver todos os problemas de uma vez. Vamos resolver um de cada vez. Primeiro comece, sai do sofá e vamos começar a caminhar. Da caminhada para uma corridinha. Depois a gente pode melhorar isso. Sabe aquela coisa? Começa, depois melhora. Não vamos ser perfeccionistas, né? Porque o perfeccionista ele não faz nada, né, Michele? Ele só fica
planejando, planejando. Então, quando Exato. tiver perfeito, eu vou fazer. O cara tem que ter o tênis perfeito, a roupa perfeita, a playlist perfeita, tem que fazer todos os exames médicos possíveis para começar a pôr o pé na rua. E calma, não é assim, né? Primeiro começa, depois você melhora. Exato. Exato. E aí a gente escolheu, né, a temática do como começar a correr, né? Porque primeiro que é o seu assunto, assim, o assunto que você mais trabalha, né, nos conteúdos, mas eu vejo que você trabalha muita coisa que acaba sendo aproveitada, igual o papo, o nosso bate-papo de hoje, acaba sendo aproveitado para até para quem já corre, você dá muita dica. Sim. E aí, né, eu me incluo nesse como começar a correr, né? Porque foi aquilo que a gente falou no início, né? O treinar a corrida é diferente, né? Vamos começar, né? E eu queria saber, nessa temática, para a gente começar o assunto, porque tem pergunta pra caramba para a gente Que estar ótimo. respondendo. E por falar em pergunta, quem estiver assistindo, pode mandar, muito, assim, não tem como mandar na legenda, apesar de estar liberada, que eu não vejo, o negócio vai passando. Então, manda na caixinha do ponto de interrogação, no balãozinho, que aí a gente vai lendo mais aí para o meio e para o fim. E aí eu queria saber por que, na sua concepção, na sua experiência, que as pessoas acabam não sabendo, qual é a maior causa das pessoas não saberem começar a correr, né? Boa. O que você acha da sua experiência nesses anos? Legal. O que eu vejo na prática, assim, a gente tem bastante aluno já, a gente já está no programa já há quase 6 anos, né? O programa tem mais de 5 mil alunos inscritos, então a gente tem muito lastro, né, de informação que vem deles, vem dos próprios alunos, né? E do tipo assim, primeiro a vergonha, né? A pessoa tem vergonha, acha que não é para ele, tem muita gente com sobrepeso, né? Não só por causa da pandemia, que deixou a galera um pouco mais em casa e acabou gastando um pouco mais na comida e tal, descontando um pouco mais, mas desde sempre, né? Então as pessoas têm vergonha, têm bloqueio. A gente brincou com a história de criança adora correr, né? E tem muitos traumas de alguns adultos hoje que se fizeram na escola. A escola, antigamente, a parte de educação física, claro que a educação física evoluiu, como todas as áreas evoluíram, né? A medicina evoluiu, educação física, odontologia, todas as áreas da saúde foram evoluindo no geral, né? Mas tinha-se uma concepção de muito atleta, uma formação muito militar na educação física. Ela veio muito da educação física militar, né? E tinha muitos testes para crianças. Eu fiz teste, eu lembro que eu era criança, não lembro que idade eu tinha, mas eu lembro da minha escola a gente fazer teste na pista de atletismo do clube, assim, e eu fazia teste com criança. Hoje eu penso, para que fazer um teste com a criança para saber em quantos segundos ela corre 400 metros? Não vai resolver nada aquilo, sabe? Não faz o menor sentido, né? E isso era meio excludente, porque pensa uma pessoa, uma criança, ou um jovem, um quase adolescente, ele vai e faz um teste de corrida máximo, um teste máximo. E você vai lá, meio que apostando corrida com os amiguinhos, você vai lá, como é que você termina um teste máximo? Aquela sensação de, hiperventilando já. Sim, Aí, coração na boca. automaticamente, o ser humano ele aprende por duas funções, dois jeitos de aprender, né? Um é por repetição, outro é por uma emoção que ele sentiu, né? E aquilo fica registrado no subconsciente, que correr cansa. Eu fui tentar correr, eu não corri. Eu tentei correr em volta de um campo, não corri muito. Eu corri pouco, a criança pensa, eu corri pouco, eu corri, sei lá, 100 metros. Mas eu fiquei muito cansado. E eu lembro dessa sensação quando eu era criança, eu lembro até hoje. De hiperventilar e falar assim, bloqueia. Eu falei assim, não quero correr. Fala, vamos correr? Não, correr cansa. E aí quando eu falo a frase, correr não cansa, as pessoas falam assim, esse cara é louco, como que correr não cansa? Eu de pensar em correr eu já fico cansado. Porque o estímulo que foi dado foi muito intenso, né? A gente usa muito o termo, né? Pessoal, tem muitos médicos aqui, né? Claro que sabem disso melhor que qualquer um. Tão careca de saber, vamos fazer essa piadinha, né? Tão careca de saber que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? No exercício é a mesma coisa. O exercício ele pode ser um remédio? Ele pode. Ele pode ser um veneno? Ele pode. O exagero, o excesso de exercício pode fazer mal, pode machucar, pode lesionar, pode deixar a pessoa viciada. O cara é adicto por exercício, ele vira compulsivo de exercício. Isso faz mal para o social, faz mal para o físico.
ele pode ter Verdade. inflamações, ele pode ter lesão por conta disso. Então tudo tem que ter equilíbrio. E aí o exercício físico, a corrida especificamente, se ela é colocada com uma dose de intensidade muito alta, para uma pessoa que não está treinada, ela pega trauma daquilo. Ela pensa, eu não quero fazer isso. Não precisa ir muito longe. Ah, talvez na sua infância, na sua escola, você não passou esse trauma. Mas vamos falar de um teste ergométrico, um teste de esforço máximo, que um médico cardiologista faz. A gente precisa fazer? Precisa, é um teste, tá tudo bem. Só que imagina uma pessoa sedentária, que não faz exercício, não corre, não caminha, não faz nada. Só trabalha o dia inteiro, fica sentada, tá bom. Aí ela vai fazer um teste de esteira. Aí o médico coloca ela na esteira. E ela vai fazer um teste de esforço. E aí em 5, 6, 7 minutos a pessoa está... Porque foi submetida a um esforço muito intenso. Ela pensa, meu, sem chance que eu vou tentar correr. Michele, vamos treinar a corrida? Eu falo assim, não. Impressionante. Cansa, porque você associa com aquilo. Porque você foi submetido a um máximo de esforço. E isso não é treinar a corrida. Isso foi uma experiência traumática para algumas pessoas. Algumas pessoas entendem. Ah, é só um teste. Eu vou sofrer, vai ser difícil, mas é só um teste. Mas tem gente que não sabe que aquilo é uma parte de um teste, que não precisa ser daquele jeito. E aí quando eu até brinco com isso, falo assim, cara, correr não cansa. Se você for atravessar uma rua correndo, se você sair da onde você está, num cômodo da sua casa, e precisar correr até a cozinha, eu estou no meu apartamento, né? Se eu correr daqui até a cozinha, tem, sei lá, 6 metros, 7 metros, não sei. Eu vou chegar cansado na cozinha? Não, eu vou dar uma corridinha. Então, assim, eu corri e não cansei. Bom, é claro, você correu só um pouquinho, então, mas é um pouquinho que você tem que começar. Então, a pessoa que é sedentária, ela não tem de começar a correr. Ela tem de começar a caminhar. E aí a caminhada começa a estimular o aparelho cardiorrespiratório. O nosso coração, o nosso miocárdio, ele é um músculo. Ele é treinável. Então a gente tem que dar estímulo para esse músculo gradualmente, igual na musculação. Na musculação, eu dou muito esse exemplo, né? A gente vai fazer um exercício de musculação, qualquer exercício. Você não coloca o máximo de peso que aquele exercício permite, que aquele aparelho permite. Não, às vezes você coloca a carga mínima, que é para aprender a fazer, para ativar a sua musculatura. E isso é impressionante. Estímulo no músculo, né? Aos poucos, né? Depois vai aumentando, o princípio da sobrecarga, né? E todo esporte, né, se você for parar para pensar, é assim, a gente não começa dando o máximo, o surf mesmo. Mas como que você consegue fazer isso ou aquilo, por exemplo? Eu falo, gente, você começou na areia, né? Exato, comecei fazendo movimento na areia. E isso que você está falando é impressionante. Por quê? Porque acaba que a pessoa fala, não, né, essa confusão que o cérebro faz do saber correr, mas não saber treinar a corrida, né, acaba com que muitos se frustrem, lesionem e veem a corrida como algo ou tenha essa experiência do passado. Porque você está falando, eu tenho 2 filhos. E aí, um ama correr e não cansa, que é o menino. A menina dá uma corridinha, nem a metade, e já está morta. Aí estou morta. Então, isso que você está falando é impressionante, porque essa experiência negativa fica na gente e a gente nem percebe. Talvez eu vou acompanhar lá no futuro, a menina não goste de correr, porque não foi uma experiência, né, Sim. Positiva. Tudo depende da experiência, do estímulo que a gente dá. O estímulo. Então, o coração, ele é um músculo, né? A gente tem fibras estriadas no coração, muito parecidas com fibras esqueléticas, né? A gente tem no braço, por exemplo. Então, vamos malhar o coração. Estímulo certo, né? Você dá o estímulo certo, estímulo, intervalo, estímulo, intervalo. Então, a pessoa às vezes quer começar a correr, ela pensa, vou tentar correr, um erro clássico, né? Como é que eu vou tentar correr? Já vou tentar fazer uma caminhada e vou ver quanto eu aguento. Eu não sei, a pessoa é leiga, né? Ninguém tem obrigação de saber, claro que não tem. Então, talvez a obrigação de buscar informação, né? Se você quer melhorar em alguma coisa, vai buscar informação. De graça tem na internet um monte. Quem quiser seguir canal de YouTube de corrida, Instagram, não é só o meu, não. Tem um monte de canais de profissionais de educação física. Então, a primeira dica é siga canais de profissionais de educação física. Não de uma pessoa que, eu sou um ex-atleta, eu corro, eu vou fazer do jeito que eu faço. Cuidado com isso, né? É igual você vai procurar uma pessoa para curar o seu filho. Você procura quem? Um médico, né? Você não procura uma pessoa que é entendida do assunto, não, você procura um médico, né? Para te prescrever exercício, procure um profissional de educação física. Pronto. Então, assim, o estímulo que você vai dar para aquela pessoa tem que começar leve, mínimo. Então, assim, começa com um trotezinho de 30 segundos.
Você não precisa tentar correr o máximo que você consegue, senão você cai naquele erro. Ah, eu vou tentar correr até o final do quarteirão. Quem treina na praia, ah, vou tentar correr até aquele canal, até aquele poste. A pessoa não sabe quanto evoluir depois daquilo. O que faz a pessoa desistir, Michele? A falta de clareza, a falta de um processo. Nosso cérebro, ele entende clareza. Ele entende um passo a passo, ele entende uma sequência. A gente gosta disso. Quando o assunto é fácil, didático, você fala, opa, estou entendendo, vou continuar fazendo isso. Opa, estou entendendo. A gente gosta de compreender as coisas. Quando a gente vai assistir uma palestra, um curso, uma live que seja, que a gente não está entendendo nada que a pessoa está falando, a gente sai. Fala assim, isso não é para mim. Esse assunto eu não vou dominar, é muito difícil. O que a gente tenta fazer? Qual que é a minha obrigação, eu como profissional de educação física? É tornar o caminho mais simples possível. Para uma pessoa leiga olhar aquilo e falar assim, eu sou capaz de fazer isso. Didaticamente o cara me explicou. Por exemplo, a cada 5 minutos eu vou fazer um treino de 40 minutos de caminhada. Eu já fiz caminhada 2 semanas, já tá, meu coraçãozinho já está aguentando uma caminhada. Então o primeiro passo é começar a caminhar. Coloca lá 3 vezes por semana, 40 minutos. É o primeiro passo. Todo mundo pode fazer isso. Você não precisa fazer um teste com o cardiologista. Tá? Cara, caminhar, o médico cardiologista vai falar para você, meu amigo, vai caminhar. Vai fazer uma caminhada, você precisa. Exatamente. Ninguém vai te falar para você ficar sedentário. Então já começa a fazer uma caminhada. Opa, meu coração está um pouquinho mais treinado, ele já não está mais sedentário. Já permite aquela primeira dose do exercício. Lembra? É uma dose pequena, senão vira um veneno. Você ser top daquilo, né? Uma pequena dosezinha. Algumas pessoas conseguem correr 30 segundos, outras conseguem correr 20 segundos. Vai numa dose pequena, mesmo que fique fácil, né? Pode ficar fácil. E legal se ficar fácil, vai dar vontade de fazer mais. Né? Quando você foi lá e correu 30 segundos e voltou para caminhar, você fala assim, uau, primeira coisa que acontece, vira uma chave. Você pensa com você mesmo, eu sou uma corredora de rua. Não importa se você corre 30 segundos, você corre 30 quilômetros. Quem corre, corre. Qual é o adjetivo de uma mulher que corre? Corredora. E de um homem que corre? Corredor. Verdade. Não importa se ela vai correr muito ou pouco, ou quase nada, ou vai ser um ultramaratonista. Isso são outros adjetivos que a pessoa pode construir depois. Sou um corredor de 5 quilômetros, sou um corredor de 10 quilômetros, sou um maratonista. São adjetivos que você pode construir depois. Mas ninguém começa correndo 10 quilômetros. Ninguém começa correndo maratona. A pessoa pode começar com 30 segundos. E com um passo a passo, com sequência, essa pessoa pode evoluir. E vai conseguir evoluir. Precisa ter, claro, disciplina. Para que disciplina? Para treinar regularmente. Não há nenhuma fórmula mágica. Eu sou o cara que fala para todos os meus alunos, não existe atalho, não existe esqueminha, não existe treino secreto, não existe aquele resultado secreto maravilhoso. Nossa, entre no meu programa de treinamento e você vai emagrecer 30 quilos em 20 dias. É mentira. É mentira. Estão te enganando. O seu corpo vai levar um tempo para aumentar o fôlego, vai aumentar um tempo para aumentar a massa muscular, vai levar um tempo para metabolizar a gordura que está em estoque, você começar a depletar aquilo e transformar em energia e conseguir de fato emagrecer, estimulando seus hormônios, estimulando suas enzimas, as enzimas quebrando ali o seu ATP, quebrando ali o seu adipócito, fazendo você usar aquilo como combustível, leva tempo. Só que as pessoas querem o resultado para quando, Michele? Para ontem. rápido. Para ontem, aí desistem, porque alguém mentiu para elas, falou assim, começa a correr que correr seca, correr emagrece. E é verdade, a corrida de rua, a corrida em geral, é um dos esportes aeróbicos que mais gasta caloria. Por isso que, se uma pessoa tem uma sequência progressiva, respeitando o princípio do treinamento, né, o princípio da sobrecarga, a cada semana ou a cada 2 semanas ela vai aumentando um pouquinho esse tempo de corrida, concorda comigo que o gasto calórico dela vai aumentando? Vai aumentando. Para a pessoa emagrecer, ela não tem como fugir dessa regra. Ela precisa entrar em déficit calórico. Ela precisa gastar mais energia do que ela come. Não é uma matemática. Eu sei que emagrecimento é multifatorial. Tem a ver com reganho de peso, tem a ver com saúde intestinal, tem a ver com aspectos mentais, psicológicos, emocionais. Mas se a pessoa treinar sistematicamente durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é impossível essa pessoa não emagrecer.
É impossível. Até Ela porque só precisa seguir um processo. O processo não é rápido, né? E até porque o esporte, né, a corrida, ela vai mudando, vai transformando. Então, ela vai modificando. A gente sabe, eu martelo bastante, né, dos benefícios que o esporte, que o exercício físico traz na saúde mental, né, Muito. em diversas funções, né, do nosso organismo. Então, isso vai se organizando, digamos. É muito difícil quando a gente começa a estar apaixonado ali, querendo melhorar a performance, e você olha um monte de comida porcaria, você queria comer aquilo, você fala, cara, vou estragar o meu treino, aquilo não vai me trazer uma energia boa para eu pra treinar, né? Então a gente pensa duas vezes, eu acho que tá tudo interligado. E o exercício físico ele traz esse benefício multissistêmico, né? Não, total. Você falou de saúde mental, isso é muito verdade. E saúde emocional também, né? Muitas Emocional. pessoas muito depressivas, muito ansiosas por tudo, por trabalho, não só pela pandemia, já vinha antes, né? Mas com a pandemia acho que isso acentuou muito. E quando você faz uma corrida, e não falando mal de outros esportes, outros exercícios, mas a corrida é diferente. Acho que talvez o surf tenha isso, né? Atividades ao ar livre e tal. É aquele momento, Michele, que você não está pensando em nada. É aquele momento que você está conectado com o exercício que você está fazendo. Não, até arrepio de falar isso. Mas é aquele Eu momento que você também está adoro. liberando serotonina, endorfina, É, ocitocina, você está ali, dopamina, seu sistema dopaminérgico está bombando. Você fala assim, cara, eu quero mais disso. Eu preciso mais disso. E é um momento, muitas vezes, de conexão até espiritual. Você está ali, você com você, você correndo numa rua. É o seu corpo inteiro em movimento. É aquela coisa da sua ancestralidade, assim, sabe? Da sua essência. O ser humano corre. Um ser humano saudável, ele corre. Ele agacha, verdade. ele levanta. É normal do ser humano fazer isso. É quase que uma necessidade fisiológica de você se Uhum. mover, né? Você se movimentar. Então, mas eu vou esperar o natural acontecer? Não, a gente tem que comandar o nosso cérebro, a gente tem que programar dia e horário para fazer, porque senão a gente não faz. Não faz. Sério, eu sou apaixonado pela corrida, eu adoro, você vê que meu olho brilha quando eu falo de corrida, e eu tenho preguiça. Eu marco dia e hora para fazer o meu treino, porque É senão a gente não verdade. faz. Tem que ter dia e hora marcado, você tem que ser Verdade. pontual com você, seja pontual com você, coloca você na sua agenda. Você que é médico que está ouvindo isso aqui, minha agenda é corrida. Sua agenda é corrida, eu sei. Graças a Deus que a sua agenda é corrida. A minha também. Da Maria também, a do João também é corrida. Como é que meus alunos conseguem treinar? Porque eles marcam dia e hora para fazer. Porque se deixar a nosso critério, a nossa boa vontade, a gente não Não vai faz. nunca. Não vai, esquece. Então você tem que ser comprometido com o seu resultado. Quem é comprometido, ele para de dar desculpa. Quando você tem clareza do dia da semana e o horário que você vai treinar, você não precisa mais tomar a decisão de fazer ou não fazer. Está tomado, está resolvido. Amanhã eu vou treinar, hoje à noite eu já deixo separado a minha camiseta, a meia, o tênis, a bermuda, eu deixo separado. Eu estou avisando o meu cérebro, Rodrigão, amanhã você vai correr. Cara, já era, pôs o despertador, levantou, vai treinar. Com vontade ou sem vontade. A vontade vai aparecendo depois, né? Então, É isso aí. assim, não é fácil, o caminho não é... Eu diria que é simples, correr é simples. Mas se fosse fácil, todo mundo conseguia. Mas não é porque não é fácil que você não vai fazer, só tem que ser possível, não tem que ser fácil. Né? Para quem quer um resultado, quem quer saúde, e vou ser bem sincero, Michele, a saúde, muitas vezes, ela não vende. Vamos falar, a palavra venda parece uma coisa meio negativa. Não, o Uhum. que é vender? Vender é interferir no processo de decisão de alguém. Eu vendo uma ideia para Convencer. você, eu te convencer, eu estou vendendo alguma coisa para você e vice-versa. A saúde, o bem-estar, o wellness não vende. A gente tem que encontrar dentro da gente algum motivo muito forte para aquilo sim vender para a gente a ideia do exercício. E aí uma coisa muito forte pode ser cuidar dos seus filhos, não deixar meus filhos órfãos. Meus filhos dependem 100% de mim. Eu tenho um filho de 7 anos e uma bebê de 1 ano. Eles dependem 200% de mim. Como que eu não vou me cuidar? E aí tem muitas mulheres que estão assistindo a gente, e mulher é um bichinho complicado, porque a mulher tem um bichinho lá dentro dela chamada culpa, remorso. Vou Como que eu vou deixar. deixar o coitado do meu filho sozinho e eu vou fazer exercício, eu sou uma péssima mãe? Não é.
A mãe, a esposa, é o alicerce da casa, é o alicerce da família, muitas vezes. Então, assim, se a mãe não está bem, se a mulher da casa não está bem, espana para todo lado, a energia fica ruim. Então, assim, você que é uma mulher que está aqui assistindo isso, ou você que é homem, faça a sua mulher treinar. A sua vida vai ficar muito melhor, a sua vida vai ficar mais legal, porque o humor melhora. E não é uma crítica às mulheres, muito pelo contrário, é um reconhecimento Não. que é necessário. Né? Então, assim, ó, tira a culpa de dentro de você, tira a capa da Mulher Maravilha, que vocês não são. Tenha que dar conta de 1 milhão de coisas. Não tem de dar conta de 1 milhão de coisas. Cuida de você primeiro. Você cuidando de você, todo o resto flui melhor. A harmonia da casa fica melhor. Você vai cuidar dos seus filhos com mais carinho. Então, assim, deixa o seu filho lá sozinho um pouco, vai cuidar de você. Quando você voltar, o seu filho te ama do mesmo jeito. Ele não vai falar, ai, mãe, você me abandonou. Não vai fazer isso, porque você vai estar com nível de endorfina lá em cima. Você vai estar muito mais Exato, legal vai para brincar voltar com ele. muito mais. É. Né? Não, e isso que você falou é muito verdade, sabe, Rodrigo? Porque, primeiro, esse ponto, né, da questão do relacionamento melhora a relação no trabalho, com o filho, com o marido. O relacionamento. Eu, hoje de manhã, eu surfei com meu marido, né? Eu que levei meu marido para surfar, ele corre, né? Ele corria muito, corria, porque essas corridas todas de rua, ele adora. E aí, um dia ele tava com um tornozelo, sei lá o que, doendo. Aí eu fazendo a minha aulinha de surf, tem anos, foi em 2009. Aí eu falei assim, aí ele na areia, eu falei, vai ficar sentado me olhando? Vem aqui. Eu nunca vou ficar em pé nisso. Falei, vai, vai. Ele ficou em pé e apaixonou. Então, assim, esse esporte uniu a gente, né? Então, isso que você está falando é muito verdade. E outra coisa que você disse em relação à saúde não vende, eu estou descobrindo isso no movimento, sabe? Claro, o movimento ele começou totalmente despretensioso. E aí eu peguei, a minha ideia era vender a saúde, né? Chegar e mostrar isso aqui, que é o que eu já sou convencida. Mas a gente descobre exatamente o que você falou. E aí Eu foi descobri a quando. duras penas, depois eu te conto, mas conta a sua parte. E aí eu cheguei e falei assim, opa, não, calma aí, eu falo, os meus amigos, os meus colegas me veem, né, e nada de convencer. E aí eu comecei a entender que eu tinha que mostrar fatos que realmente fazem convencer. Nos capítulos do livro que a gente escreveu e lançou ano passado, que são 23 colegas contando, todos os capítulos, quase todos, 90% tem algo que fez virar a chave. Ou seja, o médico é a maior prova. A área da saúde em geral, né? Nós sabemos que temos que fazer. Mas por que a gente não faz? Aí está a prova do que você disse, que a saúde não vem. Se vendesse, Não está a gente doendo o seria... suficiente. Ó, a Fernanda Desde a escreveu hoje. faculdade, né? 80% dos médicos são sedentários. É isso aí. Mas é verdade. A gente tenta. Você está certo nessa sua missão de tentar tirar as pessoas do sedentarismo, de vender saúde. Eu tento fazer isso, já fiz isso muitas vezes. Eu criei um evento ano passado, em setembro do ano passado, e era uma série de aulas, né, online que eu faço, gratuitas e tal. Chamava Semana Saia do Sedentarismo Correndo. Então eu usei o termo correndo, de corrida, então saia do sedentarismo correndo, né, de correndo literalmente, e correndo de sair rápido daí, né, arrancar as pessoas do sofá e tal. Eu fiz 18 lives, fora o evento em si, 18 lives que antecediam o evento, convidei um monte de médico, falamos de todos os assuntos, endócrino, nutricionista, cardiologista, uau, já Médico do esporte, ginecologista, gineco, de tudo. tudo, de tudo. Tá, 18 lives. Aí fizemos o evento, sai do sedentarismo correndo. Aí eu abri as inscrições do programa, falei assim, cara, vai entrar um monte de sedentário, eu só falava disso. Os benefícios do exercício, os malefícios do sedentarismo, tal. Entraram naquela turma, sei lá, quase 200 alunos, entraram 4 sedentários. Eu falei, gente, alguma coisa está errada. O que eu fiz? E eu pensei assim, legal, as pessoas que já correm, os iniciantes, entraram, a pessoa que já faz caminhada, tal, já está na academia, não sei o quê. Que normalmente é a galera que me procura, que, né, se inscreve no meu treinamento para eu orientar a corrida, né, que é o trabalho que eu faço. E só 4 sedentários, eu falei assim, eu fiquei quase um mês falando sobre isso, cadê os sedentários? Aí caiu a minha ficha.
O sedentário, ele só vai buscar exercício quando dói nele, ou quando aconteceu alguma coisa, quando algum fato aconteceu. Sabe o que é o pior, Michele? A pessoa que trabalha no seu dia a dia, tem a sua profissão, trabalha, sei lá, no escritório, ou trabalha numa empresa, ou trabalha, sei lá, fazendo qualquer coisa, ela não acha que ela é sedentária, porque ela acha que o sedentário é aquele cara que só fica no sofá em casa o dia inteiro. Ele pensa, não, eu trabalho, eu me mexo, eu vou para cima, eu vou para baixo, eu subo escada, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu não paro em casa. Essa pessoa, ela acha que ela não é sedentária porque ela se movimenta, porque ela é ativa. Só que sedentarismo é falta de exercício regular, a pessoa é sedentária. E aí, qual foi a ficha que caiu para mim? A gente tem que mostrar para essa pessoa, e eu faço isso de vez em quando, de mostrar onde dói. Se apontar o dedo na ferida. Você que está aí do outro lado, que não consegue comprar uma roupa que nada te serve. Isso dói numa pessoa. Você que tira 20 fotos e escolhe uma só e se esconde atrás de todo mundo para sair uma foto, porque você não se reconhece mais. Isso dói. Só que quando a pessoa muda esse quadro, você tira essa dor da pessoa. E o exercício faz isso. Então a gente mostra que é possível tirar ela desse buraco que ela está, né? Às vezes a pessoa está em depressão e ela precisa de um chacoalhão. Fala assim, cara, você tem que sair daí. E alguém tem que fazer isso. E a gente faz esse trabalho. Você faz, eu faço. Só que fazer uma campanha... Eu tinha essa missão, vou salvar o mundo, vou tirar as pessoas do sedentarismo. A gente não consegue. Não tem como. Se a pessoa não está afim de mudar, ela não vai mudar. É igual você falar para um fumante... Tem um amigo que ele trabalha só com isso, o Dr. Márcio, cardiologista. Ele tem um trabalho maravilhoso, Dante Pazanese, sobre tabaco e tal, há muitos anos. E eu falo para ele, assim, um cara que é fumante, que não está pensando em parar de fumar, ele pode ver 1 milhão de propagandas na frente dele que ele não vai parar de fumar. Você vai só gastar dinheiro colocando folder na frente dele, tá nem aí, porque ele pensa, quando eu quiser parar, eu paro. Não é o meu momento de parar. É igual o sedentário. Quando eu quiser procurar exercício, eu procuro. Então, enquanto ele não está procurando, ele não está procurando. Não adianta fazer 18 lives para convencer o cara que, cara, sedentarismo não é bom. Eu penso, esse cara já se convenceu que não é bom. Ele não está nem assistindo, ele não está nem sabendo, porque ele pensa que não é para ele. É igual um cara que é fumante que não está pensando em parar de fumar. Não adianta fazer uma propaganda para ele, olha, você tem que parar de fumar. Ele não vai nem ver. Quando ele decidir, agora eu quero parar de fumar, ele decidiu. Ou porque ele está sem fôlego, ou porque ele não aguenta mais, ou porque a esposa brigou, o marido brigou. Vou parar, porque o filho pediu, você tem que me jurar que você vai parar de fumar. Alguma coisa aconteceu. Aí essa pessoa tomou a decisão. Quando ela tomou a decisão, aí sim, ela vai procurar informação, vai procurar ajuda. Mas enquanto isso, não vende. Saúde não vende. Saúde é o quê? É um efeito colateral positivo do exercício. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Quer coisa mais deliciosa que qualidade de vida? Você poder fazer o que você quiser, você poder pegar sua prancha para a praia, surfar e conseguir fazer isso com prazer, se sentir bem-estar com isso. Isso não tem preço, isso não vende, não vai. Verdade. Só que isso não é sexy o suficiente para fazer uma pessoa sair do sofá. Ela precisa sentir a dor de falar assim, chega. Chegou o meu dia do chega. Sabe? Quando chega o dia do chega, é isso. Chegou para ela. E aí ela começa. E aí ela precisa, então, começar de um jeito gostoso, de um jeito confortável. E é um erro também de muitos treinadores, colegas meus, até que eu já ouvi até da boca de alguns deles. Não, o cara é sedentário, começou a fazer exercício, primeira aula eu arrebento o cara, para ele ver que ele tá ruim, para ele ver que ele tem que voltar. E o cara fica todo dolorido e fala assim, meu Deus, eu não volto mais aqui, esse cara é um louco. E tem gente que tem essa linha mais bop, né? Mais caveira e tal. Já vi. Eu penso totalmente o contrário. Tem que ser prazeroso, o exercício tem que ser gostoso, tem que ser confortável. Você falou de surfar, lembrei uma coisa, só um paralelo que eu falei da corrida, né? Que a pessoa faz um teste de corrida máximo e pega trauma daquilo e pensa, não é pra mim, é muito difícil. E você surfa, né? E os meus 2 irmãos surfam, não sei se eles estão aqui na live, mas os meus 2 irmãos mais velhos, eles surfam a vida inteira. Minha mãe mora no Guarujá, que é litoral de São Paulo. Eles têm um monte de prancha, eles têm casa na praia a vida inteira e tal. E eu sempre fui pra praia com eles. E eu fui uma vez pro mar com prancha de surf. Uma vez. Com os dois. Os dois já surfam, né? E eu não. E você pensa que eles foram me dar aula de como pegar onda? Vem aqui na areia, faz assim, sabe? Vamos aí, vamos lá pro fundo e você tenta e tal. Michele, eu queria largar a prancha lá no mar e voltar nadando. Eu falei assim, isso aqui é muito difícil. Não dá, é impossível. Por quê?
porque me colocaram para fazer um teste máximo. Exato, é isso Nunca aí. mais quis surfar na vida. Ó, eu, como hoje, eu com 41 anos, eu nunca mais quero pensar numa prancha. Eu falo, vou pra praia Verdade. juntos, fico brincando ali na areia com as crianças, fico fazendo castelinho de areia amarradão, mas eu não quero pegar uma prancha e ir lá pro fundo, porque não foi uma experiência boa para mim. Como na Verdade. corrida, não foi uma experiência boa para a maioria das pessoas. Então, o que elas precisam fazer? Elas precisam começar um pouquinho de cada vez. Fica gostoso, fica prazeroso. O corpo começa a querer mais daquilo. E aí os benefícios todos vêm de brinde, né? Como saúde, qualidade de vida, bem-estar, alto astral, autoestima, empoderamento, tudo que o exercício traz. Né? E deixa eu te perguntar, Rodrigo. É, Bom, tem um monte de pergunta aqui, já vou introduzindo algumas coisas. O que eu vejo muito comum, né, em relação à lesão. Eu tenho dor no joelho, eu não posso correr. E também a gente sabe que existem, às vezes, alguma orientação, né, até para esse sentido, até mesmo da minha classe, eu já vi colegas que, não pode, tá com dor no joelho, essa lesão não pode correr, nunca mais você vai poder correr, enfim, joelho, quadril, tornozelo. E a outra coisa que eu vejo também, em relação, isso acontece comigo, em relação a fôlego. Eu não tenho fôlego. Eu começo a correr. Parece que eu falo, gente, eu surfo o dia inteiro, hoje a gente pegou mar grande, onda gigante na cabeça. Eu não canso. Aí fiz curso de apneia, né? Aí o meu marido fala assim, cara, eu queria entender por que você não tem fôlego? Não, fôlego você tem. E aí eu queria entender essa questão do ou é a parte da dor mesmo, né, que a pessoa tem alguma dor, ou a questão do fôlego, do eu não tenho um condicionamento. Não tenho um condicionamento, né? Bom, vamos lá, são dois assuntos. Alguém escreveu, bora surfar, eu digo, surfar não cansa. Pô, eu imagino que surfar deve cansar menos do que correr, cara, não sei. Mas o meu caso não foi porque eu cansei, não, foi porque eu fiquei, sei lá, com medo. Falei, caramba, isso aqui, Não, eu esse não início sei não foi fazer isso. legal, não foi Né? legal. Eu não sei fazer isso, eu não quero brincar disso, sabe? Mas enfim. Falando de dor, né? A corrida de rua, eu sou, claro, uma das pessoas que, obviamente, que defende a corrida de rua, mas ela não é a solução de todos os problemas. E a corrida de rua não é para todo público, não é para todo mundo. Ela não é excludente, ela é muito democrática, qualquer pessoa pode participar. Mas, se a pessoa está com dor, não que ela esteja machucada, mas se você está com dor, você não deve correr. Ponto. Se é uma dor no joelho, se é uma dor no tornozelo, se é uma dor no quadril, se é uma dor lombar, se é uma lombalgia, você não sabe a causa, o primeiro ponto é tratar essa causa, é tratar essa dor. Pode ser uma simples falta de fortalecimento, pode ser falta de estabilidade, pode ser falta de mobilidade, pode ser falta de flexibilidade. Às vezes a pessoa está encurtada e a musculatura posterior da coxa dela, os isquios tibiais estão tão travados que estão tracionando a patela dela. E aí a patela dela está girando num lugar que não era para girar, está girando uma condromalácia e está gerando dor. Às vezes é só falta de alongar, a pessoa está encurtada, fica sentado o dia inteiro, a gente fica sentado em posição de flexão, né? O joelhinho está aqui e os posteriores de coxa estão travados, a panturrilha está travada. Às vezes a pessoa só precisa de uma soltura. Às vezes ela vai no fisioterapeuta, então primeira dica, eu sou fã de fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o anjo da guarda dos corredores. Às vezes você vai no fisioterapeuta, ele faz uma liberação, aquela massagem, né? Aquela liberação Sou apaixonada. uma liberação muscular que dói, né? Aquela massagem do capeta, assim, né? Que dói. Mas depois... Às vezes tira com a mão. E às vezes é só isso a causa. Às vezes você acha que a dor é dentro do joelho. Você pensa, nossa, meu joelho tá arrebentado. E às vezes a causa é muscular. Às vezes você teve uma contratura muscular, a musculatura ficou muito rígida. Por N motivos, às vezes por fraqueza muscular, por excesso de carga, por ter ficado muito tempo em pé, ou pelo treino mesmo, você está acostumado, seu músculo está fraco para aquele estímulo e você sentiu dor. Então, assim, não corra sentindo dor. A corrida, ela tem impacto. Porque o que é correr? Correr é saltar. Né? A corrida é uma sequência de saltos. Você está saltando. A diferença da caminhada para a corrida é essa. Na caminhada, um dos pés está em contato com o solo o tempo todo. Isso é uma caminhada. A corrida não tem fase aérea. Para ser corrida, para ser considerado corrida, tem que ter uma fase aérea. São saltos. Então você está saltando o tempo todo. Se você tem salto, na aterrissagem, você tem impacto. Então, como é que você vai com dor? Eu estou sentindo dor. Tem alguma lesão ali.
Pode ser leve, pode ser pequenininha, pode ser grande, você não sabe. E você vai ficar gerando mais impacto em cima daquela dor. Não é inteligente. Primeiro vamos trata, tira a dor, talvez com fisioterapia ou com fortalecimento, às vezes a própria musculação já resolve, Sim. e depois você volta a correr. Então assim, você nunca vai poder correr. A gente tem casos, até a doutora Fernanda, até na live, a Fê foi tipo meio que vetada pelos médicos quando era criança, porque ela tinha um problema ortopédico, assim, não, você nunca vai poder correr. E a Fê corre o que ela quer, tá? Vai treinar para meia maratona agora. Então, assim, não tô... É delicado falar isso na frente de um monte de médico, né? Mas às vezes, nem sempre o médico tem razão. Nem Qualquer sempre o profissional, professor tem né? razão. Às vezes o professor erra o diagnóstico, o médico tá Tem que ter errado. uma análise Por N crítica, né? motivos, né? Não é tão simples. Gente, é um ser humano, não é um robô que você tira uma peça por outra. É multifatorial. E às vezes o médico fez na melhor da boa intenção, mas ele, naquele momento, pelo diagnóstico dele, ele dá aquela resposta. Às vezes é certa, né? Falando, essa pessoa realmente não pode correr, não deve correr, porque ela vai se machucar. Às vezes tem outros casos, tem outras opções, né? Então, assim, dor, você perguntou da dor. Não corra na dor. Agora, a pessoa já, às vezes, não corre porque ela tem medo de sentir dor, porque eu já senti dor e eu vou correr, eu vou sentir dor de novo. Às vezes ela sentiu dor porque ela teve uma técnica de corrida ruim, ela não fez fortalecimento, ela subiu o volume de corrida muito rápido. Michele, é muito fácil subir o volume de corrida muito rápido, porque o fôlego, ele cresce muito fácil. Você perguntou do fôlego, já vou falar um gancho do fôlego. O fôlego cresce rápido. Se você fizer um treino certinho, o fôlego vem. Só que a musculatura, os tendões, os ligamentos não acompanham. Qual que é um dos grandes erros da galera que começa a gostar de correr? Começa a gostar de correr, começa a gostar de correr, começa a correr todo dia. Todo dia, todo dia, não descansa, não descansa. Então, o seu corpo só entra em catabolismo, 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 não deixa gerar uma compensação, muito menos uma supercompensação. Então, aquele processo de degradação, de dilapidação das proteínas só vai para baixo, só vai morro abaixo. A pessoa precisa descansar. A gente fala que descanso também é treino. E não é um papo de preguiçoso, não. Descanso é treino. Para quem treina com organização, o descanso é uma peça fundamental do seu treinamento. Você precisa descansar. Você que trabalha, você não trabalha e descansa, você não dorme? Pô, se o sono não fosse importante, você não dormia, né? A gente libera GH dormindo, é no sono, é no período noturno. Hormônio de crescimento. Então, como é que você não vai recuperar durante o sono? Como é que você não vai dar um dia de pausa para suas fibras recuperarem, para os seus tendões recuperarem, para se hidratarem melhor, para você fazer um novo treino? E até ter vontade de fazer um novo treino, né? Então, assim, tudo dá para se encaixar. Então, dor não combina com treino, precisa de um conjunto de coisas, precisa de orientação para saber se aquela dor é normal, entre aspas, e se ela não, ela está te limitando, você não deve correr. E aí você falou assim, não tenho fôlego. Repara uma coisa, a gente está aqui conversando, você não faz noção de quantas respirações você está fazendo por minuto. Eu não sei se eu estou respirando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, pelo globo ocular, eu não sei, porque isso é automático, a gente não tem que se preocupar com isso. Então assim, eu não sei respirar, você sabe respirar, um bebê sabe respirar. Pergunta para a Maria Júlia, que tem 1 ano e 2 meses, filha, como é que você está respirando? Porque ela não fala, mas ela está respirando, porque é automático, o sistema nervoso autônomo controla. Então, quando a sua demanda ficar muito... Você vai hiperventilar, você vai respirar um pouco mais pela boca, porque a cavidade é maior, para entrar mais oxigênio. E é natural que seja assim. Agora, por que as pessoas acham que eu não respiro porque eu não tenho fôlego? É porque o seu condicionamento físico está baixo, ou ele está mais baixo do que você está exigindo dele. Então, quando a gente fala que correr não cansa, o que você tem que fazer? Meu condicionamento físico está aqui, está no 0 ou está no 1. Cara, faz um treino condizente com este nível de condicionamento físico. Ele vai subir um pouquinho. Opa, eu consigo fazer um outro tipo de treino agora. Eu corria 30 segundos, eu consigo agora correr 45 segundos. Consigo 1 minuto, 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, 1 e 45, 2, sobrecarga. O meu condicionamento ele é construído. Não dá para comprar na loja. Eu não compro no shopping. Eu quero um fôlego para correr 10 quilômetros. Não dá. Né? É a meritocracia do exercício. Você conquista aquilo. Pessoa que pega uma onda, pega um tubo numa onda de 5 metros de altura, não é sorte. Ela treinou para aquilo. Ela começou com uma onda pequenininha, ela mais caía no começo, ela não conseguia ficar em pé, ela foi conquistando, foi conquistando. É igual um bebê aprendendo a andar.
Maria Júlia, antes de andar, ela rolava de um lado para o outro. Conseguiu rolar, já foi uma vitória. Depois ela conseguiu ficar apoiadinha. Depois ela conseguiu sentar. Depois ela conseguiu ficar em pé apoiada. Depois ela começou a andar apoiada. Agora ela está andando sem as mãos, com a mãozinha assim, ó, equilibrando. É uma conquista. E ela não desistiu no primeiro tropeço. E por que a gente desiste quando começa a ficar difícil? Porque a gente é preguiçoso. E a gente tem que ter disciplina. É verdade, eu sou preguiçoso, você é, todo mundo tem preguiça. O que faz a gente diferenciar uma pessoa que tem preguiça e não tem resultado daquela pessoa que tem preguiça e tem resultado? Só tem uma palavra: disciplina. Disciplina. Porque preguiça todo mundo tem. Você não tem vontade de ficar dormindo até mais tarde? Desligar o celular e falar assim, nossa, eu vou dormir mais. Lógico que dá vontade. Mas quando a gente tem disciplina e está comprometido com o resultado ou com a transformação que você busca, seja ela qual for, emagrecer, conseguir participar de uma prova, conseguir ter fôlego para brincar com seus filhos, conseguir ser um bom exemplo para as crianças da sua família, isso é um baita incentivo. E essa motivação está lá dentro. Não adianta assistir uma live aqui e falar assim, estou motivado. Não, eu não consigo motivar outra pessoa do outro lado. Adoraria conseguir, mas a gente não motiva ninguém. A gente pode incentivar. Pô, vamos lá, você consegue, começa e tal. Isso é um incentivo. Agora, lá dentro, a pessoa tem que ter um motivo para fazer aquilo. Um dos meus motivos é, quando o Felipe tiver 18 anos, eu quero correr uma maratona com ele. Eu tenho uma meta de longo prazo. Eu coloquei na minha cabeça, falei assim, cara, eu quero um dia correr uma maratona com meu filho. Vai ser um sonho, imagina que louco. O moleque tem 7 anos, eu nem sei se ele vai querer correr uma maratona quando ele tiver 18. Pode ser que não, mas eu coloquei como meta para mim, para eu treinar regularmente. E funciona, tá me motivando a acordar cedo e treinar 3 vezes por semana. Então a sua motivação é interna. Entendi. Respondi sobre o fôlego? Eu não sei se eu respondi sobre o Respondeu. Não, respondeu. Olha, tem umas perguntinhas aqui e tem as perguntinhas da caixinha lá que eu abri. Bom, vamos lá. Manda bala. Você pode responder, mas não pode mostrar. Tá. A primeira pergunta aqui é porque eu não consigo mostrar, porque eu acho que tinha que abrir aquele perguntas, não sei o quê. Devo ter orientação profissional apenas para correr competitivamente? Não, de jeito nenhum. Olha, eu acho que 99% dos nossos alunos não querem correr competitivamente, querem treinar a corrida. Então, se você quer treinar a corrida, você deve procurar orientação profissional, sim, com certeza. Sempre. Exato, eu acho que a gente falou bastante, né? E deu até o próprio exemplo do seu surf, né? Dos seus irmãos. Por exemplo, os meus amigos, as minhas amigas falam, ai, você me ensina? Eu falo, olha, eu não ensino. Eu vou lá, eu te indico o profissional, né? Eu tenho o meu treinador, posso indicar ele ou outros, e aí eu fico ali do seu ladinho, mas eu não ensino. Eu posso te incentivar, né? Você pode te incentivo, exato. Fico ali, grito, vamos, né? É isso aí. Ajuda a segurar a prancha. Então, para tudo, né? Igual corrida também. Eu acho que assim, o dia que a pessoa decide fazer, né? Claro que a gente começa a brincadeirinha aqui, pô, gostei disso. Quero fazer certo, porque você é o especialista que vai destrinchar todas essas dúvidas que a gente tem, né? Eu preciso fazer musculação, eu preciso alongar, encurta muito. E é exatamente, eu faço esse paralelo com o surf, porque eu fiz 1 ano de escolinha, né? Porque também não é um esporte complexo, mas eu fiz 1 ano e até hoje eu tenho um treinador. O treinador, eu vou usando o treinador, né, que virou meu amigo, mas eu vou usando para cada objetivo que eu tenho, cada meta. Olha, agora eu quero fazer a manobra tal, agora eu quero isso. E ele me orienta. Então, assim, eu acho perfeito. E para mim, essa resposta é para tudo, né? Eu acho que a orientação profissional é a melhor coisa que existe para o esporte. Você vai aproveitar ele, tirar o sumo do esporte, né? Você consegue pegar ele e aproveitar bem melhor do que as pessoas que fazem de orelhada. Ô, Michele, tem um outro ponto aí que é um ponto, acho que comportamental também, que é quando você investe grana naquilo. Quando você coloca o seu dinheiro em alguma coisa, você tende a se comprometer mais. Eu vou treinar surf quando tiver com vontade, beleza. Aí não, você pagou um profissional, você tem dia e hora para fazer. A chance de você aderir àquele treinamento é muito maior. Então, assim, invistam quando vocês querem aprender alguma coisa. Dá para aprender muita coisa de graça? É lógico que dá. Óbvio que dá. Como tudo na vida.
né? Agora, se você paga para alguém, paga mesmo de grana, dinheiro, você vai lá e passa o seu cartão de crédito, faz um Pix, sei lá o que você fizer. Cara, o seu comprometimento é maior, porque você colocou energia naquilo. Você colocou uma outra pessoa para se comprometer junto com você. E aí você divide a responsabilidade. Não é só você agora, tem outra pessoa do outro lado. Para te dar suporte e para falar assim, cara, estamos juntos nessa, você não está sozinho mais. E é importante essas conexões. E de preferência, tá num ambiente. O ambiente é muito importante. Num ambiente que outras pessoas também estejam fazendo aquilo. Porque senão você desiste. O ser humano ele precisa de outras pessoas. Sozinho a gente não é nada. Sozinho a gente acha, eu sou soberbo, eu sou o bom. Cara, sozinho a gente não é nada. A gente precisa de um bando, uma tribo, uma família, né? Semelhante anda com semelhante, né? Gente boa atrai gente boa. Então, eu falo para os alunos, né? Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Você tem que estar com as pessoas certas, que querem a mesma coisa, que vibram a mesma coisa. Porque quando você cair, tropeçar, fraquejar, você tem que estar com as pessoas boas do seu lado, que vão te erguer, que vão te dar a mão, falar assim, cara, estamos aqui, vamos junto, continua, não desiste não, porque qualquer tropeço a gente quer desistir. Se você está sozinho, você desiste, você nem deve satisfação para ninguém. Agora, quando você está com uma galera fazendo junto, pô, é muito mais fácil. É verdade. Eu participei de uma corrida, né? Eu participo de algumas, apesar de não ser o meu esporte principal. E aí, depois dessa pandemia, eu fui na do pessoal da VN Trainer aqui no Rio, que até a gente está fazendo uma parceria. E eu conversei, conheci o Wagner na internet e tudo. E aí, quando eu fui participar da corrida, a energia foi aqui na praia, né, que eu moro. E aí era subindo para duas praias, eram morros, que meu marido faz isso com o pé nas costas. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer. Aí eu falo pra caramba, fui conhecendo as pessoas, conheci uma que era muito semelhante a mim na corrida. Eu falei, é essa, vou correr do lado dela. E aí ela me captou, ela, vamos junta, vamos junta. Eu fui do início ao fim, quando uma estava desistindo, a outra foi... Olha, eu não acreditei que eu consegui terminar. Subi 2 ladeirões, desci, subi, desci. Cheguei, né, com o coração na boca, porque não é o meu hábito correr, eu corro no horizontal, mas foi Sim. maravilhoso. E aí eu vi a energia desse bando que você falou. É muito importante. Eu vejo esses Facilita o corridões, eu processo. falo, gente, que maravilha. Ajuda muito, ajuda muito. Bom, O vamos que lá, mais? outro. Vamos lá. Quero começar a correr, que tipo de tênis devo usar? Essa pergunta toda hora eu vejo. Pergunta de US$ 1 milhão, né? Olha, se você vai começar, usa o tênis que você tem. Imagina eu vou começar a surfar. Vou começar a surfar. Eu falo pra ele assim, cara, experimenta qualquer prancha, pega uma emprestada de alguém pra ver se você vai curtir aquela experiência. Pô, você vai É, comprar uma top, vou medir. Às vezes você investe uma grana num tênis e você não vai usar. E nem sempre o tênis mais caro é aquele que vai te dar uma performance legal. Tem tênis que custa mais de R$ 1.000. E você que é iniciante está longe de precisar de um tênis desse. Cara, vai com o que você tem, tá? Pô, eu gostei, tô querendo, tô aderindo, tô já 2 semanas treinando. Pô, legal. Investe num tênis de corrida. Que seja leve, que seja confortável. É isso. Tem uma pisada neutra, nada específico. Pisada neutra, leve, confortável. Dica simples, vá numa loja comprar. Não compra pela internet. Você pode até comprar pela internet, mas vai na loja, experimenta, veste o tênis no pé. A marca, o modelo, ele varia demais. Então, às vezes eu gosto de uma marca, um modelo específico, falo para você, Michele, essa marca é muito legal. Aí você compra, fala assim, nossa, esse tênis é horrível, é duro, me é. incomoda. Aí você fala para mim, Rodrigo, eu usei uma marca tal, meu, é maravilhosa, é uma delícia, compra. Eu vou lá e compro, acho que, nossa, esse tênis é mole, é ruim, não é confortável. Então, assim, é muito pessoal. Vai na loja, veste, dá uma caminhada ali. E tem um outro detalhe, tênis é muito ingrato, porque às vezes na loja, é uma delícia no seu pé, tá novinho, você experimentou e tal. Aí você começa a treinar corrida, passa umas semanas, 2, 3, e você começa a sentir o tênis. E às vezes aquele tênis não é bom. Na loja era maravilhoso. E às vezes eu tenho alunos que falam isso. Outro dia um aluno meu brincou, falou assim, professor, minha esposa estava quase pedindo divórcio já, porque eu só fui acertar o meu tênis no quarto tênis. Meu E ele Deus. comprou modelo tal, modelo tal, modelo tal, no quarto falou assim, agora eu acertei, já estou um mês treinando, esse tênis é maravilhoso.
Vou até fazer, acho que é um Nike Pegasus, sei lá. Não é propaganda não, porque a gente não ganha nada com isso, mas era só para ilustrar. Ele falou assim, meu, agora eu acertei. E ele estava feliz que ele tinha acertado o quarto modelo. Então, assim, tênis, se eu falar aqui qualquer marca, vai ser puro achismo, né? Não dá para, não tem um modelo universal que serve para todo mundo, tá longe de ter. Eu fiz outro dia um post no meu Instagram, falei assim, gente, é real. Eu assim, tô querendo comprar um tênis de corrida, qual que vocês me indicam? Fala aí. E eu, vários comentários, e a galera coloca, por isso, por aquilo e tal. Ou seja, os comentários são diversos, né? Tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Assim, começa com um modelo simples, né? Depois você vai, se você gostar mesmo daquilo, você vai evoluindo, vai investindo mais, né? Vai se comprometendo mais, vai investindo mais dinheiro. Verdade. E você falou de experimentar na loja. Eu estava essa semana no shopping aqui e eu não tinha visto. Tem uma Centauro, né? Uma loja Centauro que tem aquela variedade de tênis. E eu nunca tinha visto. Eu olhei, eu estava esperando meu filho sair do cinema com os amiguinhos. Quando eu olhei, eu vi uma esteira dentro da loja e aí o cara tava lá com uns 5 pares. Aí ele botava o par e corria na esteira. Aí tirava, aí botava o outro, corria na esteira. Eu falei, gente, que coisa interessante, uma esteira dentro da loja. É claro, né? Foi o que você falou, depois de um mês isso pode mudar. O tênis vai amaciando, né? Vai alarga um Vai. pouquinho, dá a bolha que não dava, enfim. Mas já ajuda, né, você experimentar correndo na esteira. Eu achei bem interessante. Não, claro que pegar a opinião de uma pessoa que já usou aquele modelo é legal, porque a pessoa, pô, a gente fala assim, ah, eu já usei esse modelo, já é o quarto tênis que eu compro dessa marca, desse modelo. E a pessoa gostou. Já é um sinal de fumaça, mas não quer dizer que aquele é o melhor. Eu uso um que é antigo, eu uso há muitos anos, né? Eu sou muito fiel, assim, aquela coisa Caxias, né? Eu uso um da Mizuno, acho que há mais de 20 anos que eu uso. E eu só mudo o modelo. Eu vou comprar, eu quero um Creation, eu uso Creation. Muitas pessoas acham esse tênis muito pesado para correr. A gente fala, esse tênis não é de corrida, não. Eu acho uma delícia. Para mim funciona. Eu sou um cara grande, pesado. Para o meu pé, para minha, o formato do meu pé ele é mais largo e tal. Para mim o Creation é maravilhoso. Eu adoro usar. E eu compro, né? Não é patrocínio, nem me dá, não. Até pedi patrocínio para a Mizuno. Curiosidade, mandei uma mensagem para a Mizuno. Pô, eu adoro o tênis de vocês não querem me dar um modelo, não? Eu falo que vocês me deram e tal. Eu falo, não, a gente não está patrocinando ninguém no momento, não. Eu, tipo, dá um tesourado. Eu falei, tá bom, vou lá comprar. Comprei o Mizuno. Mas porque eu gosto dele. Mas assim, quer dizer que você vai usar esse mesmo modelo? Não. Pode ser que você ache horrível. Então, experimente o seu. Tem jeito. É isso aí. CrossFit atrapalha o desempenho para a competição de corrida de rua? Engraçado, eu vejo muita gente, no movimento tem muita gente que faz CrossFit. E como no CrossFit tem aquelas corridas em volta, né? Eu não sei, também vejo essas pessoas que fazem CrossFit correndo. Engraçado. Ó, o CrossFit ele é um esporte, né? Então, assim, ele é um esporte que trabalha força, trabalha resistência, trabalha explosão, trabalha potência. Tudo isso a gente usa na corrida, né? Aquela corrida do CrossFit só tem um objetivo: fazer o cara cansar. Faz parte do treinamento, faz parte daquele workout of the day. Fala assim, cara, a barra, agachamento, joga a bola para cima e vão correr. E é aumentar o metabolismo, é gasto calórico, faz parte do treino. Está longe de ser um treino de corrida, né? Aquele momento do CrossFit. Eu posso conciliar o CrossFit com a corrida? Posso. Você precisa, pensa uma coisa assim, você precisa fortalecer a sua máquina, né? Seus músculos, seus tendões, seus ligamentos. Como você vai fortalecer? Vai variar. Tem gente que adora fazer pilates, tem gente que adora fazer musculação convencional, tem gente que adora fazer CrossFit, tem gente que adora fazer treino em casa, de força, faz em casa. Isso são detalhes. Qual é o fundamento? O fundamento é, eu preciso fazer fortalecimento muscular. Ponto. Se é de manhã, se é de noite, o pessoal pergunta, qual é o melhor horário? Eu posso correr no mesmo dia que eu faço musculação? São detalhes. O fundamento é correr regularmente, seguindo uma sequência adequada para você e fazer um fortalecimento adequado para você. Se é no CrossFit, se é na musculação, o único detalhe, não diria problema, assim, o único detalhe é como é feito esse CrossFit. Se ele é voltado para o campeonato de CrossFit, para a competição de CrossFit, ou se você consegue conversar lá com o seu treinador e falar assim, cara, eu preciso fazer um CrossFit adaptado para fortalecer para a corrida. É possível ter essa troca? Se é possível, ótimo. Porque depende, né, da filosofia de cada academia, Sim. de cada box e tal.
se a pessoa vai ter essa disponibilidade ou não. Porque às vezes um treino vai concorrer com o outro, aí pode ser ruim. Porque se for um treino de CrossFit muito intenso, que não te permite uma recuperação para a corrida, o treino de CrossFit vai estar concorrendo, não vou dizer atrapalhando. A sua corrida vai estar concorrendo com o CrossFit e vice-versa. Então a corrida pode atrapalhar o CrossFit e o CrossFit pode atrapalhar a corrida. Então depende muito do equilíbrio. Lembra? Ele falou da dose, né? Do remédio para o veneno. Então se você está fazendo um overtraining de CrossFit ou um overtraining de corrida, um vai atrapalhar o outro. Poxa, professor, eu estou treinando para uma maratona. Cara, você está treinando para uma maratona, você está correndo 4 vezes por semana, você faz um treino longo, que é enorme, e aí você ainda vai querer meter porrada no CrossFit, não é a melhor opção. Faça um treino de força naquele momento, naquele período, um pouco mais suave, focado no que você precisa para a corrida. Você não precisa fazer todas aquelas modalidades naquele momento. Isso em treinamento a gente chama de periodização do treinamento, que nada mais é do que separar os períodos, os ciclos, né? Então, a gente pode ter um macrociclo, que é do ano todo, e a gente pode ter alguns mesociclos. Então, você pega ali 3, 4 meses. Por exemplo, treinar para uma maratona, são 4 meses. Então, é um mesociclo de 4 meses. Cara, naquele período, qual que é a prioridade? A prioridade é a maratona, é uma prova grande, uma prova importante, uma prova longa. Então, naquele período, naquele mesociclo, por que você não abre um pouco mão de fazer CrossFit e faz um treino de força um pouco mais tranquilo? Vale a pena, não estou falando que você nunca mais vai fazer CrossFit. Não é para ficar de mal dos seus amigos do CrossFit. Mas é questão de priorizar, né? Pô, eu vou priorizar. Que treinamento que eu quero ter como resultado agora? A minha meta principal. Pô, minha meta principal é conquistar a minha maratona. Ter uma medalha de 42 quilômetros. Para conquistar alguma coisa importante na nossa vida, às vezes a gente precisa abrir mão de outras. Abdicar, falar não. É difícil falar não? Lógico que é difícil, mas às vezes é importante, né? Verdade. Bom, vamos lá. Nas provas de rua, não, nas provas tenho corrido bem, mas na rua treino desmotivo. O que faço? Ele vai bem nas provas, mas não vai bem nos treinos. Nas provas tenho corrido bem, mas na rua treino desmotivo. O que faço? Você que é carioca, você vai lembrar muito disso, da época do Romário, né? O Romário só gostava de jogar, não gostava de treinar, né? Mas Exato. ele era um fenômeno, ele ia lá e fazia gol, né? Então, assim, são exceções, né? Então, assim, pode ter o cara que treina pouco e corre bem? Pode. Isso se sustenta no longo prazo? Muitas vezes não. Então, depende do que você tem como meta, como objetivo. Então, assim, lembra, treino é disciplina. Ó, eu tenho uma frase que eu lembro que você comentou acho que numa das lives que você também passou pelas Forças Armadas, né? E eu lembro que quando eu era do Exército, tinha uma frase que falava assim: criar condições de vencer é fácil. Criar condições de vencer é fácil. Difícil é criar condições de treinar É para isso ficar em aí. condições de vencer. Então, assim, colocar na sua cabeça, vou lá para a prova. Estou motivadão, porque é a prova, é o show, né? É o evento, é a festa. Pô, legal, é fácil ter motivação para ir para uma festa. Mas e a motivação para o dia a dia? Então, é essa motivação para o dia a dia que te permite treinar melhor. Principalmente pensando em longo prazo. Para quem tem a pretensão de correr até os 80 anos de idade, 90 anos de idade. Não adianta só ir no dia da prova. Não adianta correr uma vez por semana. Você precisa de uma regularidade, de uma periodicidade. É isso que faz o nosso corpo trabalhar, né? Estímulo, intervalo. É para sempre. Não tem como. Eu só treino de vez em quando, eu treino 2 vezes por ano, eu treino de vez em nunca. Cara, você toma banho todo dia, você come todo Exato. dia, você escova o dente todo dia. Eu não falo que você tem que fazer exercício todo dia, mas tem que ser toda semana. Tem que ter uma regularidade. E se for em excesso, vai fazer mal. Mas não dá para fazer de vez em nunca. Eu vou nas provas, uma vez por mês eu vou nas provas. O seu desempenho vai estar fadado ao fracasso. Uma hora a conta chega. É verdade. Vamos lá. Funcional ou musculação? Qual o melhor para a corrida? Tanto faz. Vai o que você gosta mais. Os dois vão ter vantagem e desvantagem. O pessoal fala do funcional. Tem alguns exercícios específicos para a corrida. Na musculação, como são aparelhos isolados, não é específico para a corrida. Você como médica, pense comigo. O seu quadríceps, o músculo da coxa, que ele faz extensão de joelho.
Seu músculo está lá, o seu quadríceps está lá, você fez lá 10 movimentos, vai fazer o 11º, está morrendo, está fadigando, todas as proteínas contráteis do quadríceps estão assim, ó. Você acha que a sua actina e a sua miosina sabem se você está na musculação, se você está no crossfit, se você está em casa, se você está... Não sabe. Não Sabe que faz... tem que O contrair. nome que você dá para o seu exercício físico pouco importa. O que importa é ter recrutamento de unidades motoras. A frequência de estímulos lá dentro da sua placa motora terminal tem que ser alta. É isso que gera adaptação. É isso que gera microlesões. Tem que, entre aspas, machucar o seu músculo, castigar o seu músculo, para na recuperação ele ter os benefícios do músculo. Pronto, no resultado. Então, se você vai fazer em casa, na musculação, no crossfit, no funcional, no pilates, na yoga, tanto faz, é detalhe. Lembra? Tem um fundamento e tem um detalhe. Qual é o fundamento? É fazer força. Treinar força. Exato. E treinar força não é andar de bicicleta, não é fazer natação, não, isso são atividades de resistência. Ah, professor, eu não faço musculação, mas eu ando de bike. Eu não ando de bike, eu não faço força? Não. Quando você corre, você faz força. Se correr é uma sequência de saltos, quando você salta, você faz força. Tem que ter uma força de explosão, força explosiva para saltar. Mas não é porque você corre que você não precisa fazer força. O fortalecimento te protege do impacto da corrida. Porra, professor, então quer dizer que a corrida pode machucar? Claro que pode, é um esporte de impacto. Então, uma pessoa que tem medo, eu tenho medo de correr porque eu posso machucar. Esse medo, ele é genuíno. Ele só não pode te paralisar. Você tem que respeitar esse medo e usar ferramentas para vencer esse medo. Com segurança, com tranquilidade, com orientação. Não dá medo de surfar? Pô, eu posso me afogar, eu posso pegar uma onda e cair. Não tem um risco? Lógico que tem um risco, mas dá para controlar esse risco. Né? Minimizar os contras, né? Para os prós serem melhores. A corrida é a mesma coisa. Verdade, verdade. Bom, olha só, tem uma aqui. Treino há 2 anos e não consegui baixar meu pace. Tem algo errado aí? Depende muito dos treinos que a pessoa faz, né? A pessoa, às vezes, Michele, treina com muita regularidade, com muita disciplina, mas não faz os treinos certos, né? É um dos princípios do treinamento esportivo, o princípio da especificidade. Você só vai melhorar alguma coisa se você treinar específico para aquilo. Mas a pessoa corre lá 3 vezes por semana, 10 quilômetros. 3 vezes por semana, 10 quilômetros na segunda, 10 quilômetros na quarta, 10 quilômetros na sexta, e fala assim, os meus 10 quilômetros não melhoram, meu pace não baixa, não consigo correr mais rápido. Aí pensa, a pessoa estimulou a velocidade em algum desses treinos? Ela fez algum treino específico para isso? Não, às vezes só o fato de ela fazer musculação já melhora. Porque para correr mais rápido, a gente precisa fazer mais força. E aí a pessoa pensa assim, eu não faço força porque eu não preciso, eu quero ficar levinho para correr mais rápido. Esse cara que quer ficar levinho para correr mais rápido é o cara que não consegue correr mais rápido. Ele não tem força, ele não tem explosão, não tem potência. Para correr mais rápido, você precisa fazer mais força. Potência é força versus velocidade. A gente aprendeu isso na escola. Se você não tiver força, você não tem potência. Se você não tem potência, você não tem velocidade. Então tem que ter um treino específico para isso, de acordo com a modalidade que você quer. Então, assim, não é que você corre há 2 anos. É igual pegar um motorista de táxi. Pô, o cara dirige há 30 anos. Tá bom, mas vai dar um carro de Fórmula 1 na mão dele e ver se ele consegue dirigir rápido. Não, ele não consegue, porque ele não está acostumado a dirigir rápido numa pista. Não é específico. É dirigir do mesmo jeito. Mas o cara dirige na cidade, o outro cara dirige na pista. O cara que corre rápido, ele treina para correr rápido. Tem protocolos de treino para ele correr mais rápido. Treino intervalado, treino de tiro, enfim, tem parte técnica aí, mas não é porque só corra 2 anos, você pode correr há 20 anos. Se você não treinar específico, você não vai melhorar. Não vai mudar. Isso aí. Olha, galera. A diferença de correr e treinar a corrida, né? É isso. Exato. Exato. Ó, essa daqui tem a ver com fôlego, mas não é muito... Eu acho que é um pouquinho, talvez, mais específico. Qual a forma correta de respirar na corrida? Existe alguma forma correta? Tem algumas pessoas que tentam cadenciar a respiração. Isso, às vezes, acontece naturalmente, fisiologicamente. Você está lá, você encaixa meio com o movimento da corrida. Isso acontece com a minoria dos corredores. A maioria respira livre. Respiração livre. É aquilo que a gente falou no começo. Você está lá correndo, eu estou aqui conversando com você. Eu não faço ideia como eu estou respirando, porque a demanda vai de acordo com o que eu preciso.
o seu VO2 máximo, que é o seu consumo máximo de oxigênio, a quantidade de oxigênio que você consegue transformar em energia. Você captura da atmosfera e transforma em energia, esse é um número, é o seu VO2 máximo. Quanto maior esse número, mais capacidade cardiorrespiratória você tem. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho fôlego para correr 5 quilômetros, não é que você não tem fôlego, você não tem uma capacidade cardiorrespiratória para isso. O seu fôlego ainda está curto. Você consegue correr 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5. Ainda não 5 quilômetros. Que é um outro erro de algumas pessoas também, Michele, que estão no processo de correr e andar. Eu estou nesse processo, estou correndo um pouco, eu canso, eu ando, eu corro, eu ando. Às vezes tem muito critério, mas enfim, está num processo meio que certo. Eu falo assim, eu queria correr mais rápido, eu corro muito devagar. Você não está no momento de correr rápido. Você está numa fase anterior a correr mais rápido. Primeiro você tem que fazer uma base. Fala o óbvio, né? Primeiro você precisa conseguir correr. Depois que você está conseguindo correr, aí você pode tentar correr mais rápido. Não antes. A pessoa está preocupada com a chaminé da casa antes de colocar o teto. Assim, está invertendo a ordem das coisas. Primeiro faz a base. É igual você, Michele, está aprendendo a surfar. Né? Dá um exemplo. Estou aprendendo a surfar. Pô, já consigo ficar em pé na prancha. Agora eu quero dar um aéreo mortal igual o Gabriel Medina. Eu falo, pera, tem muita coisa para você aprender antes para chegar naquele nível. Sim. Né? É a coisa da mesma coisa. Eu quero correr num pace de 4. Cara, você não consegue correr nem 10 minutos direto ainda. Você não consegue nem chegar nos 5 quilômetros ainda. Para que você quer fazer um treino de potência? Calma, vamos trabalhar primeiro o volume. Depois a gente ganha um pouco mais de velocidade, faz específico para velocidade. Né? Dá para separar as fases aí. E você falou da respiração. Na medicina, né, eu acredito, não sei se na educação física vocês usam esse termo medular, né, que é o automático. Então, você falando agora eu entendo. Na hora de correr, eu não tenho que ficar pensando, porque a pergunta foi, né, qual a maneira certa. Talvez tenha visto em alguma coisa na internet, alguma metodologia. A gente aprendia na escola, Michele, você tem que inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Eu escutava isso no professor da física. E não é verdade, na corrida não você pode aquela... Começou a ficar um pouco mais difícil, você está correndo plano. Você falou de uma subida que você pegou lá no Rio de Janeiro. Cara, quando pegou uma subida, automaticamente rolou uma sobrecarga cardíaca, já aumentou os batimentos. Você vai puxar o ar, você vai abrir a boca para respirar. Eu estou respirando errado, estou respirando pela boca. Não está respirando errado, a demanda está precisando, tá? O corpo está exigindo isso. Então é normal. Então você não tem certo e errado. Como é que você respira errado? Quem que respira errado? Ninguém respira errado. Não existe esse termo. Eu respiro errado. Eu estou com uma dorzinha aqui do lado porque estou respirando errado. Não, é porque o exercício está muito intenso para você. Vai caminhar para você ver se essa dor não some. Tem a ver com intensidade, tem a ver com esforço, tem a ver com o que você está treinado para fazer. É isso. Então, aos pouquinhos, você vai condicionando e ficando preparado para aquele desafio, para aquela distância, para aquela velocidade. Experimenta correr, uma pessoa que corre 10 km em 1 hora. Experimenta correr 10 km em 50 minutos. Como é que vai ficar a respiração dessa pessoa? Faz até barulho para respirar. Porque não está no nível dela. Está muito fora do que ela treinou. Gente, não tem mágica. Só existe treino. É treinamento. Você vai treinando, vai melhorando. Vai treinando, vai melhorando. Não tem atalho. Não flerte com atalhos. Só com o treino. É engraçado, né? Como as perguntas elas são voltadas, né, a uma fórmula, a uma receita, né? Método, passo a passo, exatamente. Tem a técnica, né? Tem a técnica, tem a maneira certa, né? Que é onde a orientação vem, mas a fórmula mágica não existe. Não existe. Bom, finalizei aqui as perguntas. As que eu não falei já foram respondidas. E aí na caixinha tem a questão do devo ter orientação, essa já foi. Quero começar a correr, que tipo de tênis já foi. Não, eu acho que ele puxa, né, as da caixinha, né? As provas têm corrido bem. Eu acho que essas foram as da caixinha. Melhorar meu tempo. Você vai ver, fortalecimento. A pergunta dos stories. A pergunta dos stories ele apareceu. O meu misturou tudo. E tem uma pergunta ali, que eu li agora, em relação a pular a corda. Se pular a corda ajuda para quem corre. Foi a última que entrou aqui. É polêmica essa, né? Ajuda, só que não. É tipo assim, andar de bicicleta ajuda no meu desempenho na corrida?
Pessoa que anda de bike, claro que ela tem alguma vantagem, porque ela faz algum exercício, né? A perna fica um pouco mais forte? Fica um pouco mais resistente? Fica. Pular corda, vai ativar um pouco mais a musculatura? Sim, vai fortalecer um pouco mais a panturrilha, um pouco mais o glúteo, a coxa e tal. Mas você vai ficar bom de pular corda. Então, assim, você quer ter um princípio do treinamento que eu sempre repito, e já falei hoje, que é o princípio da especificidade. Não tem como. Professor, eu faço natação. Natação é esporte, né? Dito, o esporte mais completo de todos e tal. Eu tenho fôlego para nadar. Pega um cara que só pratica natação e põe ele para correr. Ele não aguenta, porque é outra capacidade, é outro esporte. Pega eu, que modéstia à parte, corro bem e tal. Pô, sou maratonista, sei correr bastante. Me coloca dentro de uma piscina para nadar. E eu não aguento 200 metros. Aí você pega uma senhora de 80 anos que nada 3 vezes por semana, ela faz 2.000 metros nadando direto. E ela não corre 1% do que eu corro. Especificidade. Você vai ficar bom naquilo que você treina. Então tem gente que fica querendo inventar moda, Michele. Sabe inventar moda? Ah, não, vou fazer um treino aqui para complementar um treino. Às vezes ela não faz o que precisa ser feito e quer inventar moda. Por exemplo, não faz fortalecimento muscular. Vou pular corda. Não faz fortalecimento muscular. Vou andar de bike. Ah, não, vou para a piscina. Inventa moda, vou fazer dança. Nada contra, você pode fazer a atividade que você quiser e é importante que você faça. Não precisa fazer sempre a mesma coisa. Mas para você ter performance, você tem que treinar específico. Não tem milagre, não tem jeito. Quer ficar mais forte? Como é que você vai ficar mais forte jogando futebol? Você quer ficar mais forte? Você faz musculação. Como é que você vai melhorar o seu surf se você não for para a água? Você não vai melhorar o seu surf andando de bike? Vai? Não. Ah, mas se eu andar de bike, eu vou surfar melhor? Poxa, cara, talvez melhore um pouquinho ali, porque você tem um pouco de força na perna, mas é quase nada, né? É específico do esporte. Quer melhorar na corrida? Corra. Quer melhorar na bike? Exato. É isso. Esse princípio da especificidade é muito importante. E a gente, E quando vale pra troca, tudo, né? e eu faço um troca-troca de esporte com alguns colegas, eu morro nos outros, eu falo, gente, mas como? E isso fica muito claro quando a gente troca o esporte. Muito interessante. Michele, pensando em vocês médicos, né? Quer melhor especificidade do que as É, especialidades médicas? Poxa, exato. você precisa resolver um problema do coração. Você vai aonde? Você não vai no ortopedista. Não Porra, cara, é. você vai no cardio, né? Pô, eu fui operar meu joelho, eu tive que fazer uma minissectomia há um ano e pouco atrás. Eu fui num especialista, não fui no ortopedista, fui num especialista em joelho, ortopedista O esportivo, cara só especialista faz em aquilo. joelho. Cara, é muita especificidade. Você não brinca com essas coisas, né? Dentista, pô, minha esposa é dentista, minha esposa é ortodontista, aparelhos, tal. Cara, é específico. Você vai tratar canal, você vai no endodontista, você vai tratar... cara, é Exato. especificidade. Por que no exercício é diferente? Por que eu vou fazer A e eu quero um resultado B? Cara, não, você quer A, treina A, o resultado vai sair A. Eu dou um exemplo, eu falo do arroz e feijão, né? Vocês já ouviram essa analogia. Você quer fazer arroz e feijão? Eu falo, vou fazer uma coisinha simples, arroz e feijão. Como é que você faz arroz e feijão? Você faz arroz na panela de arroz, não é óbvio. Feijão é outra panela de feijão. Não dá para cozinhar junto. Ah, eu vou pôr arroz e feijão na mesma panela, vou cozinhar ao mesmo tempo que eu estou com pressa, eu quero um resultado rápido. Não sai arroz e feijão da mesma panela, amigão. Você tem que preparar o arroz, lava o arroz, prepara, coloca o feijão de molho em outra panela, faz. É separado. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o resultado vem daí. Para você ver, né? Se até o simples arroz com feijão não dá, quem dirá o Não dá. esporte? Não dá para Não, misturar. não dá. Olha, mandaram uma pergunta agora ousada, hein? Manda bala, estamos aqui para isso. Ousada, hein? Calma aí. Cupom para a turma do Movimento Médicos Atletas. Já até Opa! sei quem foi. Que ótimo! Podemos pensar no cupom, porque Olha aí, não? galera. O povo é meio direto, né? Estamos aqui para ajudar, pô. Se vocês quiserem. O programa Bora Correr agora está com as inscrições esgotadas, Michele. A gente, graças a Deus, as últimas 3 turmas que a gente abriu lotaram, assim. E a gente está com lista de espera agora, graças a Deus. É um problema bom para a gente ter, né? É um problema bom. Então, se alguém quiser entrar na lista de espera, tem o link na minha bio lá no meu Instagram, depois vocês podem seguir. E Aí, aí a gente conversa por lá. aquela que corre, aquela que corre. Fui eu. Aquela que corre, que massa. Muito Não, bom, vai galera, ser um entra na prazer. lista de espera que aí eu vou ali
no WhatsApp. Quando abrir, eu falo, vambora, Rodrigo, um pãozinho. Não, fala sim. Sabe o que é curioso, né? Eu tenho muitos alunos médicos, inclusive que estão aqui na live, né? Mandar um beijo para a Fê, que acho que está aí, para o Daniel, para todos que estão aí. O meu primeiro aluno online, médico, um aluno Caramba! 01, lá em 10 de outubro de 2016, doutor José Henrique Castilho. Primeiro aluno do programa Corrida para Iniciantes ainda, um médico, olha só. E Gente, que aí, legal! toda a turma tem médico, tem um monte de aluno médico. E é legal porque os médicos, eles, acho bonitinho isso, né? Primeiro é um reconhecimento profissional, né? Porque a gente que é profissional de educação física, a gente é da mesma área da saúde. Mas, obviamente, que tem eu, claro, com todo respeito a vocês, tem uma autoridade por ser médico muito grande, que os profissionais de educação física não têm. O profissional de educação física é aquele cara gente boa, é o cara da academia, é o instrutor. O médico é um médico, é uma autoridade, quase que uma entidade, né? E é natural que seja, porque, cara, são carreiras diferentes, não estou tirando mérito de um ou de outro, mas são termos diferentes, são estudos diferentes, são anos de dedicação diferentes, né? Então, eu fico muito honrado quando eu vejo que um aluno meu é médico, porque eu falo assim, cara, esse cara estudou tanto, ele sabe tanto sobre fisiologia, anatomia, parte muscular, esquelética, cardíaca, e ele ouviu a minha explicação de um professor de educação física, e ele se convenceu que eu era a pessoa para orientar ele, cara, eu fico feliz da vida, fico honrado, de verdade, fico grato, fico me sentindo até. Mas é muito legal, porque eu tenho muitos alunos médicos, e é um sinal de confiança, né? E confiança não se compra, né? Confiança Se você conquista. conquista, é. E eu conheci você, na verdade, eu comecei a acompanhar mais as suas lives por conta dos seus alunos. Porque com o movimento toda hora, e marca, e marca, e marca. Mas quem é Rodrigo? Aí depois que eu vi que no meu pessoal eu já segui, eu falei, gente, olha como é que são as coisas. Eu não tinha ligado o nome à pessoa, né? Eu conhecia o Rodrigo do movimento, dos colegas, né? Dos seguidores, dos média atletas, que eu chamo. E tinha o Rodrigo que eu seguia de muito tempo. E eu falei, como é que pode? Esse mundo da internet é fantástico. Que massa. Eu conheci muito vocês porque meus alunos começaram a participar dos concursos, né, de pós e Sim. tal. Os médicos estavam participando, as médicas e tal. E, os alunos estão participando dos médicos atletas, aí que eu fui ver, né, que fui conhecer. Bem legal. Parabéns, Porque trabalho muito assim, a bom. gente tenta de tudo incentivar, né? Aquilo que eu aprendi com você hoje, né? É muito legal mesmo a gente trocar experiência, porque a gente vê que, assim, isso que você falou em relação a essa separação, né, que existe em relação aos profissionais de educação física e a medicina, assim, a maioria das lives eu falo, o pessoal que já me escuta, que sabe, é uma coisa que eu fico triste, é histórico, é cultural, da sociedade. Claro que essa imagem que o médico tem é muito boa e isso traz muita responsabilidade para a gente, né? No que a gente fala, no que a gente faz. E assim, no movimento eu tento muito mostrar que é muito importante a gente ser ativo mesmo, saudável e prescrever, recomendar para o paciente, mas também fazer. Ainda mais que o paciente de hoje, Exemplo, né? dar o exemplo, porque o paciente de hoje, de 2022, do ano de 2022, não é o paciente de antigamente, de até quando eu me formei, que via o médico fumando e o médico tinha terminado de falar para ele não fumar, né? E ele estava lá escutando o médico e voltando no seu consultório. O paciente de hoje, ele tem o Dr. Google, ele tem uma análise crítica, né? E por isso que eu acho, assim, a minha concepção, o meu modo de ver da medicina, a formação do médico é que tinha que ter uma formação em paralelo e em alguns momentos junto com a educação física. Eu acho que seria, para mim, no meu ponto de vista, e de todos os artigos que eu vejo que não são brasileiros, infelizmente, que a formação médica tinha que ter essas pegadas da educação física, da valorização do esporte, de mostrar como a atividade física ela traz diversos benefícios, né, para os sistemas
do nosso corpo, vai da pele até o coração, o rim, tudo. Tem artigo aí aos montes para provar isso. Mas existe isso o meu objetivo é tentar juntar. Tem muito profissional de educação física, sabe, que no movimento. E eu sou uma pessoa que eu deixo muito claro, né? Eu falo, eu não sou médica do esporte, não tenho pretensão de ser, sou anestesista, meu marido cirurgião vascular. Nós estamos aqui para incentivar mesmo e para dar espaço para quem entende, quem estuda, como você, como todos os outros colegas, falarem mesmo e ensinarem, né? Aqui é um momento, um espaço para escutar e para dar voz, né, ao especialista. Isso é muito legal, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais. Não, mas é fantástico isso. E é legal esse momento de acolhimento, né? Porque tem muito médico que eu penso pelos meus alunos, né? Já escutei, eu falo com eles no WhatsApp, né, meus alunos individualmente, então eu escuto cada história ali, de dar feedback. Tem muito médico que dedicou a carreira a salvar as outras pessoas, a cuidar das outras pessoas de verdade, assim, e se coloca numa posição de trabalhar tanto e não sobrar tempo para ele não se prioriza. Tempo a gente sabe que é prioridade. E é bonito até de ver essa doação, né, desses profissionais que fazem isso mesmo, sai de um plantão para o outro, quem trabalha com cirurgia, então, e vai no pós-operatório, cuida e tal, e às vezes se deixa de lado, né? Eu vejo que esse médico, às vezes, ele usa o trabalho dele, ele vira um workaholic, porque alguma coisa falta nele. Isso. E às vezes falta até afeto, falta dentro de casa afeto. Às vezes o cara cuida de tantas pessoas fora e o cara não tem um carinho com o filho dele dentro de casa, né? Com a esposa. Ele só quer trabalhar, pagar as melhores escolas, pagar as melhores viagens e tal, e ganham para isso e tal. E ele acaba dedicando todo o tempo dele pro trabalho e ele não se dedica para ele, né? É igual um cara que é viciado em qualquer coisa, né? Um compulsivo por trabalho é um compulsivo por trabalho. Poderia ser por drogas, poderia ser por álcool, poderia ser por qualquer coisa. E esses médicos, às vezes, eles precisam disso que você faz, de um movimento que fala assim, cara, vem pra cá, vem fazer exercício também, olha quanta gente legal faz, olha quanta gente normal tem aqui, porque vocês são seres humanos normais. É igualzinho com o professor de educação física, os profissionais de educação física tem vários, e eu passei uma época da minha vida assim, foi a pior época da minha vida, que eu só trabalhava. Eu trabalhava o dia inteiro, agenda lotada, não tinha tempo para eu treinar. Teve uma época que eu fiquei 4 meses fazendo isso. E eu trabalhava com personal, aí o dono da academia me pediu ajuda e falou assim, cara, eu quero que você seja gerente da academia. E aí fui fazer pós-graduação nisso e tal. E eu fiquei gerente, e não tinha tempo para mim. Não respirava. E eu fiquei 4 meses, eu lembro exatamente, eu fiquei 4 meses sedentário. Eu sei o que é ser sedentário, dando aula o dia inteiro. E tem médico que faz isso, vem de um plantão no outro, um plantão no outro, um plantão no outro, e não olha para si. Porque acha que ele é o super-homem, né? Ou acha que é a maravilha, que vai durar para sempre. E dinheiro não é tudo, né? Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Sim. Porque se você não tem energia, você não consegue fazer. Se você não coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, você não consegue cuidar do resto da tripulação, né? Então, assim, para um pouquinho, se cuida, faz exercício. E espero que essa chave vire para algumas pessoas que estão ouvindo esse bate-papo, né? Porque é fundamental. Para cuidar de outras pessoas, tem que cuidar primeiro de você. E, como a gente falou um pouquinho de frases militares de hoje, o comandante é o espelho da tropa, né? O comandante é o espelho, cara. Como é que você vai falar para um paciente seu, olha, você precisa se exercitar, olha, seus níveis de colesterol, triglicéridos estão altos, sua glicemia está quase no limite, você está quase pré-diabético, você tem que fazer exercício. Eu teria vergonha de falar isso para alguém se eu não faço. Como é que você vai falar para uma pessoa fazer algo que você não faz? Você não acredita, então você não passa credibilidade para o outro não vai fazer. É igual um filho, né? Não adianta falar para o meu filho, você tem que ser educado, você tem que falar bom dia para quem está entrando no elevador. Se eu não falo, eu falo assim, peraí, que hipocrisia é essa, né? Então, o que você falou assim, hoje com a internet, os médicos não conseguem mais ser um personagem. Tá todo mundo aí, o pessoal tá olhando no seu olho, tá vendo se você tá fazendo, se você não tá. Então, o seu estilo de vida, ele sai pelos poros, né? Então, acho que é um caminho sem volta. Exercício físico é um caminho sem volta. Você não pode deixar de fazer. Se você não está fazendo, você está doente. O sedentarismo é doença, é classificado como doença, você sabe disso.
Assim, não dá para ficar doente para sempre. Você tem que começar a cuidar da sua saúde para poder cuidar da saúde dos seus pacientes. Perfeito. É isso aí. Falou tudo. Olha, Rodrigo, bom, as perguntas acabaram. Eu agradeço imensamente. A gente conversa, a gente fala pra caramba. Você é do meu time, fala mesmo. Olha, eu adoro falar. Mas as minhas lives, eu juro que eu tento ser rapidinha, curtinha, mas eu esqueço. É um momento que eu fico aqui aprendendo, captando essas informações, essa troca de energia, falando do que a gente acredita, que a gente ama Legal. mesmo. E olha, eu vou falar uma coisa pessoal. Amanhã é meu aniversário. Ontem eu Oh, que legal, aí parabéns. ontem eu comemorei ele. Aí meu marido, eu vou fazer 40 anos. Aí meu marido pegou e fez uma festa para mim. E aí eu fui escolher o tema. Adivinha, esporte, né? Eu falei, pô, 40 anos. Pagar uma prancha nova. Aí eu peguei o tema, aí eu escolhi 3 esportes, porque senão também boto um monte. Eu botei skate, patins e surf, né? E o surf. Eu botei prancha, enfim. Então, assim, a gente ama o que a gente tá fazendo aqui. Dá para perceber isso conversando, o olho brilha mesmo, nosso olho brilha. E eu agradeço imensamente essa doação de tempo, do seu tempo. Você que é pai, eu também mãe aqui, a gente conta com os nossos companheiros, os nossos braços direitos. E eu agradecer assim toda o público, né? Que eu acho que foi o maior público das minhas lives. Fiel, ficou até o final, a galera, o Legal. seu público que veio me conhecer, que veio conhecer o movimento, e o meu público que já te conhece, que também não conhece, veio conhecer. Eu acho que é isso. A gente tem que tirar o lado bom da internet, que tem tanta coisa ruim, mas dá para ser maravilhoso. É isso, é essa conexão. E o esporte, ele é perfeito, porque ele faz isso. Né? Ele me fez conhecer pessoas fantásticas que eu admiro e que daqui eu recomendo e eu indico. E você é uma delas. Muito obrigada mesmo. Ah, valeu, eu que agradeço. Eu acho que você falou bem, assim, a gente usa o esporte, usa o exercício como estilo de vida, né? E é um estilo de vida. Se a gente coloca isso como estilo de vida, a nossa vida vai ser melhor. Qual que é o principal objetivo do exercício físico? É fazer a gente se sentir melhor, fazer a gente se sentir bem, né? Você começa um treino, você termina se sentindo um pouco melhor de quando você estava. E a intenção desses bate-papos aqui é a pessoa que assistiu esse vídeo sair desse vídeo um pouquinho melhor do que quando ela chegou. Ou porque ela vai aprender alguma coisa nova, ou porque ela vai se inspirar e fazer alguma coisa que ela pegou de exemplo aqui. E eu agradeço demais o convite, agradeço pela confiança. Contem comigo sempre que precisarem aí. E quem sabe a gente se encontra no Rio de Janeiro, vai ter meia maratona do Rio, dia 21 de agosto, a gente vai estar na cidade maravilhosa. Ó, Vamos invadir o Rio de Janeiro, vai uma multidão de alunos do Bora Correr. E se você poxa, quiser encontrar com a gente lá, vai lá encontrar vou com a gente. encontrar para torcer, É. porque o meu máximo foi um 8Kzinho. Corre 5, vai ter 5 também. Nessa prova Vai tem ter 5 e 5? 21. Ah, Dá então pra vou fazer falar com o 5. Fábio. Vou falar com Faz o Fábio. caminhada, faz caminhada. Não, corridinha vai, corridinha vai. Legal. Não, vamos sim. Aí me avisa, a gente se fala lá no WhatsApp, que eu vou lá, que eu quero tirar uma foto com o time todo. Que massa, vai ser legal. Ah, muito legal. Boa noite, gente. E muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, galera. Obrigado por terem assistido aí. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau.